Olá, pessoal, boa noite. Gente, estou muito animada com essa aula que eu preparei para vocês. Eu quero lembrar que a aula vai ficar salva, tá? Mas quem conseguir assistir ao vivo, né, sempre vai ter a opção de poder tirar as dúvidas que quiser depois da aula, tá bom? Então, acho que está funcionando direitinho aqui. Eu estou escutando mesmo. Deu tudo certo. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa aula, porque você deveria estar se preocupando com o seu ciclo circadiano. Entenda como os seus hormônios se comportam ao longo do dia e use isso a seu favor, tá? Eu vou mostrar para vocês assim o porquê que você está aqui hoje. Por que é que isso faz diferença na sua vida? Mas para que você realmente receba tudo que eu tenho para te dizer, e eu já quero dizer que nem sempre eu fui essa pessoa adepta ao jejum intermitente, nem sempre eu soube o que é ciclo circadiano, porque eu já disse, né, quem me acompanha sabe, na faculdade de nutrição, na faculdade de medicina, a gente não aprende sobre jejum. Eu realmente sei sobre jejum porque eu fiz doutorado na área de jejum, tá? Mas não é uma coisa que você aprende e todo mundo sabe. Então, é uma coisa que você precisa se abrir para estudar. E depois que eu estudei, eu vi que vale muito a pena. Mas eu sei também que muitas pessoas ainda têm alguns receios, ainda têm algumas dúvidas. Então, vai ser necessário o seguinte: escuta o que eu vou te dizer. E depois você vai poder tomar as suas próprias decisões, tá? Mas eu preciso que você mude um pouco a sua perspectiva. Porque, gente, a ciência, ela evolui. E é nossa função, né, como cientista, como profissional da saúde, se abrir, né, aos novos estudos e evoluir junto com a ciência. Não adianta a gente querer dizer, ah, não, mas eu acho que isso não é bom, mas sendo que depois, ao longo de 10 anos, a pessoa descobre que se fizer de tal forma é bom, talvez para aquele público de antes não fosse, porque a ciência, ela é muito complexa. Então, a gente precisa acompanhar e a gente consegue se destacar da multidão, destacar do bom senso a partir do momento em que a gente considera também não só essas questões de ciência, mas também os nossos próprios sintomas, as nossas próprias questões pessoais, porque inclusive eu vejo no consultório muitas pessoas falando, às vezes foi até assim no médico, algum profissional assim que disse, olha, você não tem nada. Gente, a pessoa foi lá, ficou na fila, entendeu? Esperou o tempo todo, parou a vida dela para isso, para ouvir que ela não tem nada. Sendo que ela está sempre indisposta, que ela começou a ganhar mais peso e não sabe bem por quê, ela não tem mais a memória funcionando como antes, parece que ela tem mais ansiedade, e às vezes até ela seja um pouco mais triste, porque até, gente, fatores de tristeza e depressão são associados ao seu ciclo circadiano. Não que seja a única causa, porque logicamente não é, mas existe sim uma forte relação. Então a gente precisa questionar esse senso comum, sabe? E começar a realmente falar, não, a gente vai se abrir para aprender o novo e para viver o novo. Até porque a maior parte das pessoas que estão aqui, né, no grupo, que a gente está na nossa comunidade de jejum intermitente, todo mundo quer melhorar, porque a gente sempre pode melhorar. E a gente vê que tem algumas coisas que às vezes não funcionam tanto para a gente. Por que a gente não vai, então, se abrir, né, às novas perspectivas? Inclusive, tendo uma pessoa que parou realmente para estudar isso e contar aqui para vocês com muita alegria, porque adoro fazer isso, gente. Então, vamos lá. O horário importa. Para de achar que a vida é feita só de contar calorias. Pelo amor de Deus, hein? Depois que começou a me seguir no Instagram, o povo já sabe. Porque eu quero dizer, aqui eu conto coisas que eu só conto para quem já está no meu time, vocês vão saber tudo. Mas o básico, gente, eu já contei para vocês. O horário importa e importa muito. Vamos começar do começo. Eu quero que você compreenda o seu ritmo biológico que o seu corpo tem desde quando você nasceu. Eu tenho, você tem, seu vizinho tem, as pessoas com que você convive tem. E o que é esse ritmo biológico? Esse ritmo biológico é o fato de que nós temos um corpo que funciona de uma determinada forma. É um ritmo bonitinho, vocês vão ver até nos gráficos que eu trouxe aqui.
Ah, dependendo da hora, de manhã, 8 horas da manhã. O que seu corpo sabe? A gente precisa acordar, a gente precisa, né, ganhar o dia. Então, o que a gente vai fazer? Vamos subir o cortisol, vamos despertar, vamos abaixar a melatonina, a leptina, vamos criar um basal para manter o nosso controle inflamatório do corpo. O nosso corpo faz tudo isso, gente, só de saber que raiou o sol, tá? Então, ele tem um ritmo interno. E esse ritmo, ele é ditado, tá? Pela luz do sol. E aí, assim, existem alguns fatores que a gente pode até entrar com maiores detalhes em outras aulas, tá? Porque tudo tem como aprofundar, né? Mas eu preciso primeiro explicar o básico para vocês. Mas existem alguns fatores que alteram. A mulher, às vezes, tem uma necessidade um pouco maior de sono, mas não são todas. Às vezes, você pode ter um ritmo biológico 2 horas a menos ou a mais que alguma outra pessoa. Dependendo do país, muda algumas coisinhas. Mas, assim, o básico é todo mundo tem o seu ritmo. E o seu ritmo, ele é ditado pela luz do sol e por seus hábitos alimentares, de sono, de treino, de muitas coisas que a gente vai aprender aqui. Então, nosso corpo se adapta aos períodos do dia. Então, conforme literalmente a hora, gente, seu corpo vai se apresentar de determinada forma. Tanto é que existem alguns hormônios que, se você quiser fazer a dosagem deles, existe a hora mais ideal de dosar. Por quê? Porque a gente sabe que eles estarão em pico nesses horários, então fica melhor para a gente saber qual a dosagem deles no nosso corpo. E a hora da refeição também influencia o nosso ritmo biológico, tá? Então, nosso ritmo biológico dita para que a gente coma de uma certa forma, mas também o fato da gente comer de uma certa forma pode desregular ele. Então, é uma via de mão dupla, tá? Ali sempre um influenciando o outro. E é neste momento que entra o fator do jejum intermitente, né? Porque se você come em determinados horários e não come em determinados horários, você vai ter um ritmo biológico mais regulado, tá? Então, o horário que você come ou deixa de comer é capaz de alterar toda a sua sincronização. E nós temos uma estratégia para cada momento. Então, conforme o horário do dia, convém você comer ou não comer, e inclusive convém, às vezes, você comer mais carboidrato durante o dia, na hora do almoço. A gordura, a gente vai ver que tem até um estudo que mostra que por volta das 4 da tarde, às vezes compensa você colocar um pouquinho mais de gordura se você ainda tem esse estado de ansiedade, se você ainda não regulou seu ritmo biológico certinho, você vai se sentir melhor, a gente vai ver aqui na aula, tá? Então, crononutrição é o seu relógio biológico. É o ciclo circadiano que todo corpo tem, e o jejum é sobre essa questão também, tá? Então, quais prejuízos você pode ter se você não alinhar o seu estilo de vida ao seu relógio biológico? Vou mostrar aqui para vocês. Você vai ter uma maior predisposição ao aumento de gordura, tá? Só voltar aqui. Você vai ter uma maior predisposição ao aumento de gordura corporal. Então, assim, a sua homeostase energética altera, entendeu? Você tem os hormônios que são controlados pelo dia e isso influencia o quanto de gordura você tem. Então, dá muita diferença. Olha o tanto de hormônio. Leptina, que é seu hormônio de saciedade. Grelina, seu hormônio de fome. Insulina, você quer ter diabetes? Sua glicemia tá boa? Então, inclusive, gente, insulina também tem relação com a sua massa magra, tá? Porque ela é envolvida no processo de início de hipertrofia. Então, todo mundo quer que ela funcione bem, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Um outro ponto é, se você desregula seu ciclo circadiano, você também vai desregular seu ciclo hormonal. Ou seja, gente, tem mais gordura e ainda está com seus hormônios desajustados. Ou seja, uma mulher, pessoas que têm TPM, pessoas na menopausa, deviam estar assim, ó, interessadíssimas nesse assunto que quase ninguém fala. Eu vi falando, uma hora o povo vai achar, espero eu, tá? Quem está sofrendo assim, e conseguir melhorar isso e entender que é verdade, sim, apesar de muita gente não saber, tá? E quando você desregula esse ciclo, você também vai aumentar
a predisposição a ter alterações endócrinas. E não acho, não. A gente está aqui o artigo, ó, bonitinho, ó, efeitos do seu ciclo circadiano na sua resposta endócrina, que é o seu metabolismo de hormônios, tá bom? E você também tem uma maior chance de desenvolver várias doenças, inclusive a alteração da sua memória e câncer. Primeiro que eu tenho para dizer que eu acho assim muito difícil achar uma pessoa que diz hoje em dia assim: a minha memória é ótima, estupenda, sabe? Às vezes, a maior parte das pessoas, quando eu falo, o que você come, geralmente, comeu ontem, o povo já demora a lembrar, entende? Então, assim, se você desregula seu ciclo circadiano, vai dormir tarde, come cada hora num horário, você vai ter mais alteração de memória, tá? E tá aqui o estudo que mostra. Então, viva conforme o seu relógio biológico para que você consiga viver bem. 4 motivos para você querer aprender a viver conforme seu ciclo circadiano. Você vai ter mais redução de gordura corporal, né? Então, você vai ter menos gordura. Inclusive, tem estudos que mostram que isso não é associado só à questão calórica. Eu vou repetir. Se você ajusta seu ciclo circadiano, você tem menos gordura corporal, tá? Esse estudo aqui é um estudo que eu gosto bastante, porque ele é um estudo clínico, randomizado, que é assim, gente, existem vários estudos, né? E a gente não vai diminuir nenhum valor de nenhum estudo. Todos os estudos têm, né, a tendência não, o objetivo de contribuir com a ciência, de contribuir com o mundo, né, para que a gente consiga estudar e alguém vir e ser o porta-voz de toda essa ciência e conseguir fazer um mundo melhor, né, a partir de todos esses estudos que, graças a Deus, nós temos. Mas dentro desses estudos, nós temos alguns estudos que a gente considera com mais potencial clínico, digamos assim. E eu gosto desses porque quem gosta de estudar, né, às vezes é uma outra pessoa que também tenha feito doutorado ou que gosta de ler artigo, sabe que existe uma diferença, né? Porque é difícil fazer estudo, às vezes você faz uma coisa e pensa, opa, lá na frente a pessoa vai descobrir que podia ter mudado um detalhezinho, sabe? Porque, gente, são anos e anos, né, para aprender várias coisas e tudo faz diferença. Mas eu fiz uma seleção de um ótimo estudo aqui para que você tenha absoluta certeza, tá, que o controle do seu ciclo circadiano reduz a gordura corporal. Olha só, aqui nós tínhamos mulheres com sobrepeso à obesidade, não era assim super obesa não, tá? Sobrepeso, obesidade, o IMC delas 27,35. Aí elas foram divididas em 2 grupos. Um grupo comia normal, mas terminava de comer 7 horas, no máximo 7h30, tá? E esse grupo é o grupo certo, o grupo controle. O outro grupo comia mais tarde, às vezes comia 10h30. E aí, assim, gente, por mudar o horário, tá? Era a mesma proporção energética, mas por mudar o horário, o grupo que comeu mais cedo parou de comer por volta das 7 horas, perdeu cerca de 30% a mais de peso. Deu 2 quilos a menos, só porque elas passaram parte das calorias e do que elas iriam comer no dia para mais cedo e pararam de comer. Ai, mas Lu, só uma frutinha. Vocês não vêm botar diminutivo no nome das comidas para mim, não, hein? Frutinha, se não faz diferença? Não comer. Ah, mas o iogurte? Não. Leitinho? Não. Não adianta, gente. Não adianta querer botar um diminutivo nas coisas, não. Se você come qualquer coisa mais tarde, você tem sim uma influência no seu ciclo circadiano, que seja uma bala, subiu sua glicemia, 3 balas já dá altera, porque vai subir mais sua glicemia, tá? Então, assim, se você conseguir parar de comer mais cedo, faz muitíssima diferença. Não fica assim, menosprezando isso, sabe? Porque às vezes a gente vive em um meio onde as pessoas falam, ai, vai dormir com fome, ai, tadinha. Isso, gente, é cultura. Às vezes não é nem por mal que a pessoa te fala isso, porque ela não sabe, porque ela não tá me seguindo, não entrou aqui no nosso time. Aliás, ensine essas pessoas, tá? A ideia é, ó, divulgar. E aí, o que é que a gente precisa entender? Qualquer pequena coisa que você comer às 10, eu quero que você lembre de mim falando assim, ó, 2 quilos a mais de gordura. É isso aí, tô tacando terror hoje, gente, que é para ver se entra. Então, por favor, não menosprezem a importância de respeitar o ciclo que o seu próprio corpo tem.
O seu próprio corpo tem as regras dele, né? Nosso corpo tem as regras, e a regra é: tente fazer sua última refeição mais cedo. Ah, mas Nutri, eu treino à noite, né? Eu até vi ali o ciclo de jejum. Para quem treina de noite, é diferente na aula de treino. Até vou contar para vocês, tá? Que aí você tem uma adaptação metabólica da captação de carboidrato noturna. Mas aí é um outro ponto. O basal é tentar parar de comer mais cedo. Mas também, quero deixar claro que não é porque treinou de noite que é para chutar o balde na hora de chegar em casa, né? Então, e tudo isso conta. Você também quer ter seus hormônios regulados, principalmente se você for mulher, porque isso dá muita diferença. Gente, as pessoas sofrem tanto. Tem vários comentários, até lá no Google Meu Negócio, não sei se vocês já viram, tem comentários de mulheres na menopausa que comentam: olha, eu achei que não ia funcionar mais, entendeu? Elas acharam que era muito difícil reduzir gordura, que já não estava funcionando tanto, porque já tinha alteração dos hormônios, já tinha alteração da menopausa. Pois bem, se você entra nessa fase, o seu corpo ele é mais sensível a essa desregulação do ciclo circadiano. Então, não adianta, a gente precisa estar já tendo, precisa ter o hábito de já considerar esses pontos. Aí você vai ter também mais disposição, e você também está aqui porque você não quer piorar mais a sua memória e também não quer ter câncer e outras doenças. E aqui eu estou mostrando para vocês um artigo de neurodegeneração, então assim, os seus neurônios ficando machucadinhos, digamos assim, tá? E isso é associado à sua perda de memória e também é associado à demência. E existe um impacto, que é exatamente o que está escrito no título desse artigo, do seu ciclo circadiano e da regulação dos seus genes relógios, que são genes que tem dentro do nosso corpo, que chamam literalmente relógios, tá? São os nossos clock genes, que são responsíveis ao horário que a gente come, ao horário que a gente dorme, ao horário que a gente deixa de comer. E aqui eu tenho outro artigo que mostra que o jejum intermitente, ele tem uma relação para auxiliar na prevenção e tratamento do câncer. Ah, mas então o jejum trata câncer? Não, tá? Uma coisa coadjuvante é diferente de tratamento. Não, eu vou te auxiliar, mas não significa que se uma pessoa tem câncer, entendeu? Agora ela vai só ficar fazendo jejum na vida, inclusive, dependendo do estado que ela tiver, nem vai dar para fazer muito jejum, porque inclui que consegue comer, como fica o estômago, mas a gente sabe que o jejum intermitente, ele tem uma relação principalmente com a prevenção. Acho que o ponto mais forte aqui é prevenção. E eu falo, gente, ninguém tá aqui, olha, nossa, hoje eu tô aqui esperando ter um câncer. Lógico que não, Deus me livre, Deus me guarde, para mim nem para ninguém, entendeu? Mas a gente precisa ter na nossa cabeça o fato de que a prevenção importa muito. E o jejum intermitente ajuda nessa prevenção, e um dos fatores, além da limpeza celular que ele faz, né, a famosa autofagia, que é tipo a faxina mesmo das suas células, é que ele regula seu ciclo circadiano, né? Então tá valendo muito a pena. Vamos a uma curiosidade, coisas que eu não coloco para todo mundo, é só para quem está no meu time, gente. Olha só isso. Pessoas que têm demências, elas têm um ciclo circadiano de sono alterado. Não é igual ao ciclo de sono de pessoas que não têm. Então, um padrão sem demência, o de ciclo circadiano de sono, é esse da esquerda aqui. E um padrão com demência, que é desregulado, é o da direita. Aí, às vezes, eu mostro isso assim no consultório para alguém, né? Que eu falo, olha, vamos tentar dormir mais cedo. Eu sei que às vezes é tão vício, a pessoa gosta de chegar em casa ver uma série, ou ficar mexendo no celular, lendo sei lá o quê, entendeu? Eu sei que isso pode acontecer. Às vezes a pessoa, olha, eu acordei cedo, saí correndo do trabalho, eu não sei, trabalhei de novo, fui na academia, e aí eu cheguei aqui agora, arrumei a casa lá. Então é meio que o tempo que sobra para ela é o tempo que ela precisava dormir, entendeu? Tipo assim, aí entra aquele fator, né, que eu tô treinando comigo mesma e prezo por isso, e eu falo, gente, vamos seguir esse caminho. Não é sobre seguir eu, que sou a pessoa mais perfeita, não, é porque a gente tem princípios em comuns e nós estamos lutando por eles. A gente precisa fazer com que caiba nós mesmos na nossa própria vida. Nós mesmos precisamos caber na nossa própria vida. Então, o fato de, olha, não cabeu na minha vida, agora é hora de eu descansar, de eu mexer no celular, fazer o que for que seja, é só a hora que eu deveria estar dormindo, isso vai ter um impacto grande. Tá? Olha só, se você olhar esse padrão aqui do gráfico da esquerda com o gráfico da direita, nem parece tão diferente.
Você vê que é diferente, mas não parece assim, nossa, o normal para uma demência, sabe? Então, assim, não menospreze o poder do seu sono. Ai, mas Nutri, eu durmo 8 horas por dia. Ah, eu consigo dormir 7, eu consigo dormir 6, ainda tá dando o meu número de horas. Ok, mas 11, se você, não sei se vai dar para ver no gráfico, ele até começa o padrão às 11 aqui, tá? Seria 23 horas o comecinho dele. Se você não tem esse padrão de começar nesse horário, o seu padrão de sono, tipo, estar dormindo, você já pode regular em partes do seu ciclo de sono. Ah, mas eu vou dormir 2 horas e acordo mais tarde, 9, 10, porque eu rendo de noite. Você está com o ciclo circadiano desregulado, tá? E tem alguns distúrbios de ciclo circadiano, mas de uma maneira geral, isso é hábito, tá, gente? E acontece assim, se você achar que você é uma pessoa muito desregulada, você vai ver a aula e pensar, meu Deus, eu devo estar assim, zerinho no ciclo circadiano. Calma, tem como resolver, tá? Mas eu preciso dizer que, assim, aí eu trabalho com adaptógenos, eu vou fazer toda uma regulação com suplementação também para você, tá? Além dessas questões de você arrumar seu jejum, de organizar tudo, mas demora de 6 meses, às vezes até 1 ano para voltar. Então, é melhor, compensa mais, gente, não deixar ficar ruim, tá? Aí, o que é que eu tenho de curiosidade 2? Na verdade, nem devia ser uma curiosidade, devia ser assim, coisas que todo mundo devia saber. Esse devia ser o título, vou até trocar esse título. Se você não dormir bem, você pode ter mais fome, que eu escrevi em letra maiúscula, por desregular a produção do seu hormônio da saciedade, que é a sua leptina. Então, gente, aqui a gente tem um gráfico. Se você ver assim, tem uma. Bom, não precisa ler tudo, ó. Você vê que tem uma sombra que vai subindo, faz uma montanha ali do ladinho direito do gráfico. Esta sombra que faz uma montanha representaria a sua leptina, que é o seu hormônio da saciedade, sendo produzido enquanto você está dormindo. Ou seja, talvez você pense, gente, e eu sempre achei que esse hormônio era produzido em picos, e só na hora que eu comesse, e que se eu não comesse, eu não ia ter esse hormônio da saciedade, por isso estava morrendo de fome. Meu amor, deixa eu te dizer, a fome, ela não é só falta de comida, a fome pode ser falta de sono, a fome pode ser fome hedônica, a fome pode ser uma indução de uma parte do seu cérebro que vai agir lá no seu hipotálamo, na parte do núcleo arqueado, para fazer com que você queira comer mais. Nem toda fome é fome de verdade, tá? E o hormônio da saciedade ainda é produzido enquanto você dorme. Ou seja, gente, se você acha que o controle de fome, conseguir fazer dieta e ser saudável é algo muito simplesinho, no sentido, vamos contar as calorias e comer um negócio que dá certo, entendeu? Pode ser que funcione, mas se você parar para olhar de verdade, você vai ver que não é assim. O seu padrão de sono influencia o quanto você, em teoria, se adaptaria mais à sua dieta. O seu padrão de sono influencia a sua adaptação ao jejum intermitente. O seu padrão de sono influencia a sua memória. E, inclusive, apesar de que também não vai ser o tema dessa aula, a gente vai ter o tema de fome hedônica e de depressão e ansiedade, a gente tem uma maior predisposição a ser ansioso com o padrão de sono também desregulado. Então, gente, depois dessa, nossa vida, ó, a gente vai acabar de assistir a aula e dormir, né? Então, na prática clínica, né, com vocês, na vida real, se você dorme pior, você teria mais vontade de comer. No consultório eu vejo muito isso. E quando eu tenho que dormir mais tarde, que eu evito ao máximo, mas logicamente que acontece, né, gente? Porque nós somos humanos e todos nós temos coisas para fazer. Às vezes tem uma viagem, alguma coisa que ficou, a gente vai ter que terminar de fazer. Acontece também alguns imprevistos, né? Aí eu mesma consigo perceber que dá sim mais vontade de comer, tá? Então, a leptina, ela é um marcador, tá vendo o nome do artigo aqui, ó, leptina, é até um biomarcador, que seria um marcador biológico, que é o seu corpo, de desordens de sono. Então, a gente sabe que o sono é associado à sua fome, que o sono é associado às chances de você conseguir fazer ou não jejum, e também o sono é associado à chance de você conseguir
regular melhor a sua dieta, conseguir seguir melhor a sua dieta, além dessa questão da memória. Então, você entende que o ciclo circadiano é um todo? E se você comer mais tarde, você vai desregular também esse padrão de sono. Se você não fizer o jejum do jeito certo, ele também altera. Você entende que está tudo conectado, que o seu corpo é uma maravilha divina, feita de uma forma maravilhosa, gente. Tanto é que quando a gente vai estudar algumas coisas, eu não fazia avaliação no doutorado nem no mestrado com molécula que, digamos, que você tira do corpo. Porque às vezes você pega uma molécula, um pedacinho, assim, uma coisinha pequena das células, uma coisinha só, e tira. E às vezes, assim, o bichinho morre, entendeu? Você acha, não, ele vai adaptar, quer adaptar, ele vai morrer, entende? O corpo, ele é totalmente feito numa sinergia maravilhosa para que você funcione bem. Só que se você ficar largado na vida, a gente começar a ser escravo do nosso próprio apetite, que é difícil, que eu sei que é a válvula de escape, tá? Sou nutricionista, uma coisa que eu sei, que eu escuto é isso. Então, assim, eu sei que é difícil. Agora, se a gente fica escravo do trabalho e vai dormir muito tarde, se a gente coloca outras coisas na nossa vida como prioridades, sabe? A gente vai começar a pagar o preço. E o que eu quero alertar vocês é que esse preço não vale. Eu falo, mas a pessoa comprou tal coisa, então começa a comprar menos coisa, entendeu? E se isso está tirando seu sono, você está tendo que trabalhar não sei quanto, você está mais ansiosa, está mais chance de ter depressão, mais fome, não faz. Não faz que não está valendo, tá? Então, foca em cuidar de você também, para que você se sinta bem, né? Porque também não adianta querer viver carregado, daí não vale a pena. Então, durma direitinho. Como usar a melatonina para auxiliar você nesse ciclo circadiano e indiretamente no controle da sua fome. Eu quero, antes de tudo, dizer que também temos a aula de suplementação, tá? Vocês vão ver aí a aula de suplementação. Mas como eu achei que encaixaria muito bem nesse contexto, eu trouxe aqui para vocês também. Nós temos, então, novamente, o nosso ciclo de leptina, né? Que está aqui, a nossa montanha cinza aqui, é o nosso hormônio da saciedade. Então, hoje, quando você for dormir, você pensa, gente, tô indo ali produzir um hormônio para eu ficar saciada amanhã, seguir a dieta bonitinha, à noite, entendeu? Pensa assim para você decorar. E aí, o que é que nós temos aqui? Um lado, leptina, do outro lado, está escrito melatonina plasmática. Isso, a melatonina, aquela que o povo vive comprando. Essa melatonina tem uma relação com a sua leptina, e a sua leptina tem uma relação com a sua fome. Ou seja, gente, está vendo que tudo se encaixa?